bom? Se você não ouviu as outras 8 mensagens das terças-feiras sobre o Sermão do Monte, você precisa se inteirar desse conteúdo que vai dar base para o que você vai ouvir hoje aqui. Por favor, projeta por gentileza o Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 21 ao verso 30. Ficou 2 temas facílimos para mim tratar com vocês aqui. Só falar sobre adultério e homicídio. Coisa simples, tá bom? Homicídio e adultério, tá bom? Semana que vem, vamos falar de divórcio. São temas difíceis, mas que precisam ser abordados, estão na Bíblia. A Bíblia se pronuncia, nós precisamos nos pronunciar, tá bom? Logo depois de falar de homicídio, logo depois de falar de adultério, Jesus vai falar de divórcio no Sermão da Montanha. Então nós vamos abordar as palavras de Jesus na semana que vem. Na terça-feira você precisa estar inteirado desses assuntos. Capítulo 5, verso 21 ao 30, eu quero ler com você, tá bom? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não assassine, não matarás. Quem assassinar será sujeito a julgamento. Ei, olhe para mim, por favor. Eu já estou introduzindo o meu sermão, então preste atenção nisso. Êxodo capítulo 20, nós temos o decálogo. O decálogo são os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver com Deus, os outros têm a ver com o próximo. E lá está exatamente o 6º e o 7º mandamento, que é: não matarás e não adulterarás. Os 2 temas que nós estamos tratando essa noite. Jesus está dizendo assim, ó, vocês ouviram o que foram dito pelos seus antepassados? Do que Jesus está falando? Vocês ouviram o que está na Torá, na lei, no 2º livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20. Vocês ouviram? E o que é que ouviram? Não matarás, não assassine. E quem assassinar estará sujeito a julgamento. Diga, isso. Vamos lá, gente. Quer que eu dou a benção apostólica para você descansar? Ficar com a mãozinha já assim para receber, pastora. Diga, isso está escrito na lei. Agora vamos ver Jesus ressignificar a lei. Então volta, isso. Mas eu ressignifico, eu digo, qual que é a outra versão que tem aí? Eu, porém, vos digo. É essa a versão que eu queria. Ei, gente, vocês precisam entender isso. É o que o pastor Gabriel pregou a semana passada. Jesus está citando o Êxodo 20, o decálogo, os 10 mandamentos. Vocês viram, vocês leram na Torá o que está escrito. Ele diz assim, agora eu vou ressignificar. Eu, porém, vos digo que quem quer que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Vai lá. Portanto, o que essa palavra portanto no grego quer dizer? Portanto não é só uma força de expressão, portanto significa por tudo que você já está entendendo, então, inclusive, aliás, contudo, todavia, portanto, se trouxeres a sua oferta no altar, e ali te lembrares que tem um irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue o teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. O último verso é o verso 25.
Entre em acordo rapidamente com teu adversário, enquanto tu estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e tu sejas lançado na prisão. Acho que tem mais um versículo aí. Tem. Não tem. É só até lá mesmo, até o 25 mesmo. Vamos orar? Me ajude aí, ore por mim, levante sua mão para cá, me abençoe. Senhor, graças te damos por tudo e por todos. Tua palavra que é viva, que é eficaz, digna de toda aceitação. Pedimos, Senhor Jesus, que essa noite, mais uma vez, a tua graça nos alcance, tua palavra nos oriente, e o Senhor, mais uma vez, esteja nos dando graça para transmiti-la. Essa semana inteira foi de meditação nesse texto. E eu peço que a tua palavra venha ao nosso encontro e nos alimente, nos oriente, nos dê destino, na autoridade do nome que está acima de todo nome, a saber, o nome de Jesus. Assim te oramos. Amém e amém. Assente-se, meu irmão. Tema dessa noite, esse é o 8º sermão. Todos os outros 7 estão disponíveis nas nossas redes sociais. 8º sermão no Sermão do Monte. Esses dois assuntos são extremamente importantes, extremamente relevantes. Adultério e homicídio. Nós temos entendido que o Sermão do Monte não é apenas uma mensagem. Preste atenção nisso. Sermão do Monte é um manifesto do céu, um manifesto do reino de Deus. E nós temos entendido que com as promessas das bem-aventuranças, esse sermão é startado. Bem-aventurados, no grego é makarios, significa aprovados, felizes. Mais que felizes são os pobres, aprovados e mais que felizes são os que choram, aprovados e mais que felizes são os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Após fazer essas promessas de bem-aventuranças, Jesus então começa as tratativas. Ei, olhe para cá, preste atenção nisso. As tratativas da missiva, o comissionamento. Quando o pastor Marduk esteve aqui falando, dos versos 13 aos versos 16, quando Jesus inicia então, falando para os discípulos as características que eles têm e precisam exercer nesse mundo. Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Jesus aqui estava dizendo, desses versos 13 ao verso 16 do capítulo 5, que somente pelas nossas boas obras, o nosso Pai seria glorificado através das nossas vidas. Então, Jesus grita aos discípulos: brilhe a vossa luz, que a vossa luz brilhe diante dos homens. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que Deus é conhecido, Deus se mostra através das obras dos discípulos. A diferença é que hoje nós queremos que as pessoas nos conheçam pelas obras que Deus faz. E Jesus, na contramão disso, está dizendo assim: não, vocês, ao invés de isso trazer glorificação a vocês, a vida de vocês não pode ser uma vida antropocêntrica. O evangelho não é para promover o nome do pastor Adalberto, o evangelho não é para promover o nome do pastor Gabriel, o evangelho não é para promover a quero viver,
Por favor, nunca diga que a sua vida é uma antes e depois da Quero Viver, uma antes e depois do Adalberto, uma antes e depois do Gabriel. Não! Sua vida é uma antes e outra depois de você conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode aplaudir o nome do Senhor essa noite? A diferença é que hoje queremos que nos conheçam pelas obras de Deus. E Jesus está dizendo, não, Deus é conhecido pelas obras de vocês. Por isso brilhe a vossa luz, para que o vosso Pai seja glorificado através da vida, do testemunho e da maneira como vocês se conduzem. Preste atenção nisso. Semana passada o pastor Gabriel veio ministrar a nós do verso 17 ao verso 20. Eu preciso fazer esse link para você entender o que eu vou pregar. Ele falou sobre a lei cerimonial, sobre a lei moral e sobre a lei nacional. A lei cerimonial foi cumprida e satisfeita por Jesus. A lei moral foi cumprida e satisfeita por Jesus. E a lei nacional foi cumprida e satisfeita e revogada por Jesus. A lei operou para a graça. Pastor Gabriel disse que Jesus cumpre a lei de 4 formas. Cumpriu a lei, as 613 leis. Cumpriu a lei e os profetas. Cumpriu a lei como sacerdote. Cumpriu a lei como rei. E por que isso é importante? Porque tem muita gente que pergunta, pastor, o que a gente tem que cumprir do Antigo Testamento? Tem muita gente que não sabe. Por exemplo, por que a gente não guarda o sábado? Tem gente que não sabe. O que da lei nós precisamos cumprir e o que não precisamos? A lei cerimonial foi cumprida e satisfeita por Jesus, então ela foi revogada a nosso respeito. Jesus cumpriu a lei cerimonial. A lei nacional, a mesma coisa. O que ficou para nós é a lei moral, e é do que Jesus está tratando nesse texto de Mateus 5, 6 e 7. E isso é muito, muito importante e relevante você entender essa noite. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quer que eu simplifique? Porque você não vai lembrar da lei nacional, lei cerimonial. É tanto algo que eu não vou lembrar, pastor. Me ajuda. Tudo que Deus quer que você cumpra da lei do Antigo Testamento, Ele repete no Novo. Ficou mais fácil, né? Se está repetido no Novo Testamento, os 27 livros de Mateus, Apocalipse, é porque Jesus quer que você, Deus quer que você cumpra. O que não está, faz parte da nação de Israel. Faz parte do cerimonial de Israel. Faz parte da liturgia da lei de Israel, que agora Jesus cumpriu e satisfez toda a lei de Deus por mim e por você. O que ficou? A lei moral. Isso é muito importante pelo que o pastor Gabriel pregou a semana passada. Nunca esqueça, diga comigo, tudo. Vamos lá, esse tudo está de nada, vamos tudo de tudo. Tudo que Deus quer que eu cumpra da lei do Antigo Testamento, Ele repete no Novo. O que não está repetido no Novo, irmãos, é só para o Antigo Testamento, a lei nacional e a lei cerimonial. Bom, a primeira verdade que nós vamos trabalhar essa noite é que a interpretação de Jesus aqui da lei é muito mais devastadora, muito mais pesada. Por favor, me entenda. A interpretação, o ressignificar de Jesus sobre adultério e sobre homicídio é muito mais pesado do que a lei de Moisés. Êxodo 20, verso 13 está escrito, não matarás. Na lei de Moisés, isso era simples, ó, não
matarás. Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Está na lei. Na lei, essa interpretação, preste atenção nisso, ela é literal. Ela é única. Matar tem o sentido literal de o coração parar de bater, o cérebro parar de oxigenar, os movimentos cessaram. Então morreu. Agora, qual era a punição na lei para quem matasse? O que a Bíblia diz sobre alguém que matasse outra pessoa? O sexto mandamento, irmãos, que proíbe matar. Essa explicação envolve a sacralidade da imago Dei, a imagem de Deus. Você intentou contra a imago Dei, a imagem de Deus no teu próximo. Independente de quem seja o seu próximo, independente do que fez o seu próximo. A lei dizia, você vai morrer. Matou, morre. Essa era a punição. A punição na lei de Moisés para quem mata, de acordo com a lei de Moisés, era a morte. E a Bíblia estabelece a pena de morte, a única justa a única justa retribuição por você ter tirado uma vida, então você tem que morrer. Por isso, o decálogo, os 10 mandamentos, é enfático, categórico, sucinto e objetivo. Não matarás. Agora Jesus vem para ressignificar, para dar um outro sentido a essa lei. E é sobre isso que nós vamos trabalhar. Não matarás não deve ser interpretada apenas como uma morte no sentido terminal. Nas palavras de Jesus, deixa eu ler nessa Bíblia a mensagem para você entender. As palavras de Jesus. Vocês conhecem bem os mandamentos dos antigos, não matarás, pois eu afirmo. Qualquer que guarde rancor do seu irmão é culpado de assassinato. Chame seu irmão de idiota, e você corre o risco de parar num tribunal. O simples fato moral de que palavras matam, precisam ressignificar as suas. É assim que eu quero que vocês se conduzam, traduziu Eugene Peterson as palavras de Jesus. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar que tem um irmão com algum ressentimento contra ele, deixe de lado a sua oferta, saia imediatamente, procure ele, conserte sua situação. Depois de fazer isso, você poderá voltar e oferecer o seu culto. Jesus está ressignificando essas duas palavrinhas do decálogo, não matarás. E essa é a primeira verdade, ele não quer apenas que você pense em morte no sentido final, ele quer que você pense em morte com a maldade praticada. Jesus está querendo dizer que toda forma de violência, toda forma de maldade, calúnia, precisa ser tratado como um tipo de maldade que remete ao mandamento de não matar. É como se Jesus estivesse dizendo assim, sabe, você não pode arrebentar a vida de uma pessoa e não considerar isso um assassinato só porque ela continua respirando. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério, isso é muito pontual. Sabe, você não pode arrebentar a família de uma pessoa. E só porque ela continua respirando, você achar que não transgrediu esse mandamento. Vocês sabiam
que existem tutoriais na internet de como você praticar o mal? Vocês sabiam que existem mentorias de como você acabar com a vida de alguém? Deixa eu contar uma coisa para você. Há uns 10 anos atrás, eu ganhei um livro. E esse livro, de um autor chamado Saul David Alensky, filho de judeus, que nasceu nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos. Ele foi o mentor de ninguém mais, ninguém menos do que Barack Obama e de Hillary Clinton. Saul David Alensky. Depois você procura na internet. E ele escreveu um livro chamado Regras para Radicais. E nesse livro, Regras para Radicais, Saul Alinsky, ele fez uma dedicatória. A dedicatória desse livro foi para o primeiro e o maior radical da história da humanidade, Lúcifer. Ele disse: ele foi tão bom como rebelde, que ele construiu o reino dele, dividindo o reino de um Deus. A ideia, eu amo quando vocês estão compenetrados no que eu estou dizendo. A ideia de Alinsky, Saul Alinsky, é que não tem problema sacrificar pessoas, famílias ou até sociedades, desde que você alcance o seu objetivo. E alguém foi lá na minha chácara e me deu esse livro. E a pastora Lara, nessa época, ela era mais espiritual do que eu. Só nessa época. Eu não estou brincando, amor. Ela dizia para mim: amor, eu não tenho paz que esse livro está aqui na nossa chácara. E um dia, eu acordei de madrugada, ela não estava do meu lado, eu saí, fui lá perto da churrasqueira, sabe o que ela estava fazendo? Arrancando as páginas e queimando. E orando: Satanás, que não tem lugar para você, demônio. É óbvio que eu não vou dizer para você de quem que eu ganhei esse livro. Há muitas regras nesse livro, mas a primeira delas é: poder não é o que você tem, mas é o que o teu inimigo pensa, imagina, deduz que você tem. A quarta regra, expor seu desafeto ao ridículo, mesmo que seja com mentiras, é uma arma que sempre dá certo. A oitava regra, mantenha a pressão até que todos acreditem em você. A nona regra, a ameaça sempre é mais aterrorizante do que a própria coisa. A 10ª regra é muito diabólica. Se você fizer uma acusação gravíssima, você irá despedaçar seus inimigos, mesmo que essa acusação seja uma mentira. A 13ª regra, escolha o alvo, congele-o, polarize-o, construa uma narrativa sobre ele. Então você vai derrubar sua rede de apoio. Isso é um manual da maldade. Isso é um manual de desconstrução. Isso é um manual de morte. Ele é um dos muitos que se especializaram, que se tornaram bons na arte da conspiração, nas fake news, como nós temos ouvido, nas notícias desencontradas. Quantas mortes, quantas famílias destroçadas, quantos ministérios divididos, quantos filhos arrasados por essas práticas malignas que vão exatamente contra esse mandamento de Jesus.
É por isso que as palavras de Jesus ganham um sentido mais amplo e exponencial. Quando a gente pensa em morte, a maioria de nós só tem a ideia de alguém um cadáver num caixão. E a morte de quem ainda está respirando? E a morte da reputação de pessoas que têm filhos? Filhos que sofrem juntos. E a morte da fé do coração das pessoas. E a morte que sobrevém através dos escândalos. Por isso Jesus disse: ai, maldito seja aquele por quem vêm os escândalos. É melhor que pegasse uma pedra, amarrasse no pescoço e jogasse no rio Paranazão. Porque maldito é aquele que faz um dos meus pequenininhos tropeçar. E a morte por divulgação de notícias mentirosas, emblemáticas, que foram criadas por alguém em uma salinha escura, sem comprometimento com a verdade, nem com a palavra de Deus, e depois das penas soltas não tem como ajuntá-las. Por isso Jesus vem ressignificar essa palavra para nós. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar, só estou introduzindo. Não matarás. Jesus está tentando impedir a escalada de uma violência fortuita, gratuita. Jesus não estava apenas falando de assassinato como seu último fim, mas como um crescimento da violência. Parece que Jesus está lendo os nossos dias. Por isso Jesus diz, a lei diz, quem matar seu irmão está sujeito a julgamento. Eu vos digo, qualquer que se irar contra o seu irmão já está sujeito ao julgamento. Sabe do que Jesus está falando? Não deixe a ira crescer. Não permita que Satanás alimente isso. Não seja um propagador de desgraças. Não seja um anunciador de derrota, seja de quem quer que seja. Seja um intercessor, quem julga que está de pé, cuide para que não caia. Se você souber de alguém que está com problema, pelo amor de Deus, não se torne juiz do seu irmão, seja um intercessor para que Deus tenha misericórdia, porque geralmente perto dessas pessoas tem filhos, tem mulher, tem criança, tem ministério, tem chamada, tem muita gente que acreditou no evangelho na boca dessas pessoas. Tem alguém me entendendo o que eu estou falando essa noite? Paulo chama de obras da carne, capítulo 5, verso 19 ao 21. As obras da carne são manifestas. E quais são? Ele começa com a segundo mandamento que eu vou trabalhar essa noite. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão eu vos declaro, como também já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem estava no almoço dos líderes na chácara lembra do que eu falei. Depois de uma palavra incrível do pastor Jackson, eu invoquei o testemunho de Noé, que depois de plantar uma vinha, faz vinho, se embebeda, sai nu. Você já imaginou? Nu, dançando na praia. A Bíblia diz que 2 dos seus filhos fecharam os olhos, cobriram o pai. Por quê? Porque ele está nu
enlouquecido, com devaneios, com desvios, mas foi ele que ouviu a voz de Deus, foi ele que construiu uma arca, foi ele que os abrigou nessa arca, e eles só estavam ali vivos, porque em algum momento aquele homem que estava caído ali, foi um homem que ouviu Deus e preparou um ambiente. Então eles disseram, faz isso com o pai não. Não assassina a reputação do pai não, porque algumas traduções da Bíblia dizem que Noé foi abusado pelo seu filho cão. Viu ele vulnerável e se aproveitou daquela situação. Irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês e comam essa palavra. A fraqueza de Noé era um teste de honra para os seus filhos. A fraqueza de Noé era um teste de lealdade para os seus filhos. Ainda bem, eu quero acreditar que sempre teremos mais Sem e Jafé do que cão, que quer expor a nudez de quem quer que seja. Não, irmãos, não matarás. Deus não esmaga a cana trilhada, e Deus não apaga o pavio que fumega. Saul estava desviado, endemoniado, ainda assim Davi não encostou nele, sabe por quê? Quem levanta e quem abate é Deus, só Ele tem esse poder. Alguém está aqui essa noite? Não matarás, nas palavras de Jesus, é mais do que matar fisicamente. Jesus está ressignificando. Então ele diz, talvez você não tenha coragem de pegar um 38, uma pistola, e dar um tiro em alguém que te fez muito mal. Mas você mata no coração. Mata nas relações. Mata nas amizades. E aí Jesus vem e diz assim, tem uma parte do culto que é ofertar. Eu vou usar a parte que vocês menos dão importância. Se você trouxer a sua oferta e lembrar, não é que você tem alguma coisa contra alguém, que alguém tenha alguma coisa contra você. Deixa a sua oferta. Vai, se acerta com ele. E depois vem e entrega a sua oferta. Deixa ali diante do altar. Segue o teu caminho primeiro e reconcilia-te com teu irmão. Então vem e oferece a sua oferta. Verso 25, coloca aí por favor. Entra em acordo rapidamente com teu adversário enquanto tu está no caminho com ele. Para que não aconteça que o teu adversário te entregue a um juiz, teu juiz se entrega a um oficial e tu seja lançado na prisão. Irmãos, dentro da nossa realidade, isso pode acontecer, literalmente. Mas a mensagem aqui é mais espiritual. A mensagem aqui é mais espiritual do que literal. Verso 25, coloca o verso 25. Antes que você esteja em prisões, carregando, atrás de grades emocionais, prisões espirituais, antes que você não tenha como romper na sua vida, no seu ministério, enquanto teu irmão está a caminho com você. Vai lá. E eu vou dizer para você, isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é confrontador. Porque isso não é fácil de cumprir, não é fácil de fazer.
Porque provavelmente você irá para o tribunal ou até mesmo na cadeia, e se isso acontecer, você vai pagar uma multa e talvez nem saia de lá, diz outra versão. Talvez você morra com essa prisão. Quantas doenças psicossoma, mente e alma, de pessoas em prisões por não liberar perdão. Irmãos, eu vou dizer para vocês, algumas noites desses últimos meses da minha vida, minha esposa sabe do quanto é verdade o que eu estou dizendo. Algumas madrugadas de levantar e começar a dizer nomes de pessoas. Senhor, o Senhor estava lá, o Senhor ouviu o que eles disseram, o Senhor viu as mentiras, o Senhor viu as calúnias, o Senhor viu a covardia, o Senhor viu como agir. Senhor, eu estou perdoando, estou liberando, eu não quero estar nessas cadeias, eu não quero carregar mais nada disso, eu quero ir para um tempo novo, então eu libero perdão, abençoa e estende a tua mão sobre mim e sobre todas essas pessoas. É preciso, irmão. É preciso, porque seria tão bom se esse sermão do monte não tivesse essas palavras: não mate, não mate no coração, não mate na família, não mate nas amizades, não mate, não matarás. Essa é a palavra do Senhor Jesus essa noite aqui. Libere, libere, não carregue esse jugo, esse peso. Eu quero dar uma palavra para você, porque essa palavra tem me alimentado. Você vai caminhar muito, então você tem que caminhar leve, não carregue ninguém nas suas costas. Passado só é passado quando não interfere no teu presente. Deus tem algo incrível e maravilhoso, mas libere perdão, não mate mais, diz o Senhor essa noite. Alguém está aqui essa noite, pode aplaudir o nome dele. Aplauda melhor. Ajuda-nos, Senhor. Salmo 14. Não precisa abrir a Bíblia, depois você lê. É um salmo que tem os obreiros da luz e tem os obreiros das trevas. Depois você lê. Os obreiros das trevas, eles têm uma autoridade ilegítima. Os obreiros das trevas, eles nunca aprendem. Se alimentam de ovelhas, invocam ao Senhor, não como Deus, mas como um mercador. Saul começou bem e se desviou. Davi disse: quem cuida dele é Deus, quem mexe com ele é Deus. Davi teve a oportunidade de matar Saul dentro de uma caverna. Saul estava dormindo. Sabe aquela oportunidade que alguém vai dizer: oportunidade de ouro, homem, não perde essa oportunidade. Resolve o problema. Resolve a questão, não deixa passar batido, brother. Oportunidade que talvez não volte mais. E Davi está dizendo: não, essa é a oportunidade para mostrar quem eu sou. Essa é a oportunidade para dizer onde está o meu coração e a minha confiança. Davi passou 13 anos da unção até o trono, fugindo de caverna em caverna. Aí quando é chamado para expulsar os demônios do rei, ele vai, toca a harpa. Saul joga a lança, vai matá-lo, tenta de todo jeito e não consegue. Sabe por quê? Aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai tocar, diz o Senhor. Está me entendendo essa noite? Então descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Não mate
Davi estava dizendo, não é Saul que determina o que eu faço. É o meu coração. Por isso Deus olha e diz, achei um homem segundo o meu coração. Davi não era perfeito. Davi tinha mais pecados do que Saul. Mas Davi era coerente. Coerência. Não tocarei no ungido do Senhor. Não matarás, disse o Senhor Jesus. Eu já sabia que eu não ia ter tempo para falar dos dois assuntos. Mas eu preciso pelo menos trazer luz sobre o segundo, que é muito, muito sério. Não adulterarás. Isso parece antiquado, dromedário. Falar sobre adultério, na nossa nação nem crime é segundo o Código Civil. Falar sobre adultério é uma coisa que não... Mas está na Bíblia. E na lei, quem adulterasse, sabe o que era feito com quem adulterasse? Alguém sabe? Apedrejado. Jesus vem e ressignifica o 7º mandamento. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. A primeira coisa que a gente precisa entender é que adultério continua sendo pecado. Mas nós precisamos entender a maneira como Jesus interpretou e ressignificou isso. Quando Jesus está falando de adultério, ele estava tratando de uma coisa muito séria que os homens, no curso Seja Homem, estudaram, chamado escalonamento do pecado. Olha só o verso 27. Vocês também conhecem esse mandamento, não vá para a cama com quem é casado, isso é adultério. Mas não pense que terão preservado sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente. Ainda mais rapidamente do que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos, também é um adultério. Não adulterarás nas palavras de Jesus, assim como não matarás, não é apenas uma condenação do adultério literal como era na lei. Quem adulterar será apedrejado. Hoje não tem ninguém sendo apedrejado. Nas palavras de Jesus, tudo que estiver ligado à imoralidade sexual é condenado por Deus no 7º mandamento. 7º mandamento, não adulterarás. E aí Jesus vem e linka. E cria um escalonamento gradativo, paulatino. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou adulterar. Não. Jesus chama duas partes do corpo vital, os olhos e as mãos, para trazer uma sentença radical. É um escalonamento, é uma porta que se abre. Pastor Jonas Madureira, ele diz algo muito poderoso sobre isso. Ele diz, enquanto teu olho for servo da imoralidade, ele não verá nada que realmente é, porque a imoralidade substitui a visão pela ilusão. Enquanto teu olho, meu Deus, esse é um tempo muito difícil de falar disso. O criador do James Bond, chama-se Ian Fleming, ele disse, um pouco de pecado com moderação só faz bem. Gula, adultério, com moderação. Consegue entender o pensamento dessa sociedade, desse século? Um pouco de pecado com moderação. Então isso é totalmente antiquado para falar na igreja. Mas as palavras de Jesus atravessam 2000 anos de história para chegar a nós mais viva do que nunca, dizendo, não adultere. Não adultere. Não adultere. Quando Jesus está falando de adultério, Jesus está mostrando que tudo tem uma origem. É um olhar. Jesus
não está falando que olhar é adultério. Jesus está dizendo que o olhar com intenções impuras é o adultério. Olhar involuntário, olhar que acontece, olhar que todos nós estamos sujeitos. Jesus está dizendo, aquele que olhar com intenção impura no seu coração. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, para frustrar algumas pessoas. Não tem outra interpretação para isso. Para as palavras de Jesus não tem como aliviar essa sentença. Olhar com olhos impuros é igual a adulterar. E deixa eu dizer uma coisa para você, os adúlteros ficarão de fora. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Isso aqui é muito sério, nós precisamos tratar isso na igreja. O mundo está nas nossas mãos, todos os dias. Como canta o Thales Roberto, o pecado vem e me chama. E ele vem sem ser convidado. O que fazer? Eu preciso correr porque o horário já foi. Primeiro, não negue o terrível fato de que um olhar imoral é adultério. Não negue isso. Um olhar com desejo. E aí eu preciso dizer com muita sobriedade aos irmãos, meus amigos, meus irmãos, homens dessa casa. Não há outra tradução para essa palavra. Olhar com malícia, olhar imoral é olhar de adúltero. Mas eu preciso falar para as mulheres dessa casa também. Que se permitem ser instrumentos de cobiça. Preciso falar como pastor, com muita sobriedade, com muito amor. Eu não sei o que é que uma mulher de Deus, cristã, cheia do Espírito Santo, membro porque não existe membro de uma comunidade, membro do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, o quanto ela ganha, o quanto ela evangeliza indo para uma academia, com uma roupa toda colada no corpo e postar isso. Eu não posso vir aqui falar aos homens que olhar malicioso é olhar de adúltero, sem olhar para as minhas irmãs com todo o amor do meu coração e dizer isso. Nós precisamos entender que esses dias são dias maus, trabalhosos. E isso está na Bíblia. E não tem como passar por cima. Jesus aqui está oferecendo uma interpretação radical. E não uma interpretação literal. Eu preciso terminar com isso, de verdade, mais 2 minutos eu encerro. Existe um abismo entre uma interpretação radical e uma interpretação literal. Como assim, pastor? Jesus não está dizendo para você arrancar nem a sua mão, nem o seu membro do corpo, nem arrancar o seu olho. Não é disso que Jesus está dizendo. Isso seria uma interpretação literal. Orígenes, um dos pais da igreja, interpretou isso literalmente, foi lá e arrancou seu órgão genital. Jesus está fazendo essa ilustração de forma muito radical, para vocês entenderem a seriedade disso. Mesmo que essa palavra não é literal, arrancar olho, mas ela é radical no ensino do que Jesus está dizendo. Imoralidade sexual, práticas ilícitas, adultério, vai deixar muita gente fora do céu. E Jesus está voltando. Eu não posso passar por cima disso, eu sou o pastor seu. Eu tenho que sair daqui e dormir essa noite, mesmo que você perca o seu sono. Eu preciso ser leal ao Evangelho, porque um dia eu terei que prestar conta de cada palavra que eu liberei desse altar.
Guarde os teus olhos, meu irmão. Cubra o seu corpo, minha irmã. Se o corpo não está para venda, não precisa estar na oferta. Isso é muito sério o que eu estou falando aqui na igreja. Isso é muito sério. Ninguém nessa vida casa para atrair seu cônjuge. Isso começa com um olhar. Isso começa com um elogio. Isso começa com uma flecha maligna, diabólica no coração. Isso é gradativo. E Jesus diz, isso não é literal, arrancar olho. E nem arrancar mão. Isso é radical, é um ensino que precisa ser trazido para a igreja de maneira radical. Não tem meias palavras. Os adúlteros ficarão de fora do reino dos céus, diz o Senhor nosso Deus. E o peso está sobre a igreja. Eu não espero que você saia daqui muito motivado essa noite. De verdade, eu não espero nem que você aplaude essa noite. O lema da reforma é: eu sou pecador por minha causa, e eu sou justo por causa dele. O lema da reforma: eu sou pecador por minha causa, e eu sou justo por causa dele. O lema da reforma é: Lutero olhando para si dizia: quando eu olho para mim não sei como poderia salvar-me, mas quando eu olho para a cruz não sei como poderia perder-me. A cruz de Cristo está sobre nós, a igreja. Alguém está entendendo isso? Pode aplaudir o nome dele essa noite. Você vai encontrar muitas explicações para o que eu estou ministrando essa noite. Você vai encontrar uma teologia liberal que vai dizer que não tem nada a ver o que eu estou falando, que é totalmente fora de contexto. Mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Ou ela é tudo ou não será nada. Ou ela é absoluta ou ela será obsoleta. Eu espero de verdade que você não negue esse terrível fato que um olhar imoral é um olhar de adúltero. Eu espero de verdade que você saia daqui pensando se os teus olhos são bons ou se os teus olhos são maus. Eu espero de verdade que essa noite você lembre da frase do pastor Jonas Madureira: enquanto teu olho for servo da imoralidade, ele não verá nada como realmente é, porque a imoralidade substitui a visão pela ilusão. Eu espero de verdade que essas sentenças nos alcancem. Que a gente saia daqui dizendo: Senhor, eu reconheço o quanto eu preciso de Ti. Tua graça cobre os meus temores. E Tua forte mão me conduz em segurança. Tenho dito essa noite. Sei o quanto é pesado pregar uma palavra como essa. E sei o quanto a igreja precisa ouvir uma palavra como essa. Vamos ficar de pé e vamos orar, porque sou carente das misericórdias do Senhor tanto quanto você. Eu tenho fraquezas que você não tem, você tem fraquezas que eu não tenho. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Deus. Sua graça cobre os nossos temores e a sua mão nos conduz em segurança. O que você ouviu, guarde o bom depósito. Que você recebeu, guarde o bom depósito.